Meus irmãos, a paz do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Mais uma noite que Ele nos concede estar na sua casa para bendizer e glorificar o seu santo nome. Estamos contentes porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Glorificar a Deus para quem está do outro lado, estudando a palavra do Senhor. O nome do Senhor venha ser glorificado e você venha ser alcançado pela palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Quem já terminou de ler o livro, irmãos? Vocês estão mais adiantados que eu, hein? Eu estou um pouco atrasado, mas quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu percebi algo tão interessante que, aparentemente, quando você começa a ler ele, você identifica o autor levando a mensagem para o lado material. Mas, quando você vai meditando no livro, você vai vendo o paralelo que ele faz com o espiritual. Coisa linda o paralelo que ele faz. Aplicação no espírito, do material com o espiritual. E assim, é transformador. Cada página que você lê, você fica regozijado com aquilo que você aprende. Então, assim, muito bom, irmãos. Deus abençoe a vida do nosso pastor, que Deus deu esse propósito no seu coração, né, para que nós, através dessa campanha, podemos ter uma vida mais que abençoada. Amém? Deus vai me dar graça aqui para nós decorrermos aquilo que Deus gerou no meu coração. Dentro do propósito que nos foi dado através dos nossos pastores, eu queria que vocês projetassem para mim carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, verso de número 28 e 29, só para termos base, eu vou discorrer alguns versículos, mas para nós meditarmos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos encontraram aí? Aleluia. Capítulo 8, verso 28 e 29. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? E 29, porque os que dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Queria se atentar para o versículo 28, em algumas traduções está para seu propósito. Lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? O tema que nós vamos decorrer nessa noite é atendendo os propósitos de Deus para uma vida mais que abençoada. Amém? Se falamos de propósito, irmãos, o que quer dizer propósito? A palavra propósito. Vontade ou intenção de realizar alguma coisa. E se tem um que é especialista em realizar coisas na nossa vida, é Deus. Ele está sempre pronto para realizar algo sobre a nossa vida. E quando se fala atender o propósito de Deus,
atender os seus desígnios e a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Como atender um propósito de um Deus tão poderoso? Como viver uma vida atendendo os seus propósitos? Para atender os propósitos de Deus não é fácil. Precisa se inclinar para ter uma vida de fidelidade e sabedoria na presença dele, através de uma vida de relacionamento com esse Deus poderoso. Projeta para mim Salmo 138. Salmo 138, Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor. Verso de número 8. 138, verso de número 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Um salmo de Davi. Quando eu li a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aqui a nível de introdução, nós vemos que ele atendeu o propósito de Deus de uma forma bem árdua devido ao seu chamado. Em Atos capítulo 9, quando Deus chama Paulo e lhe dá as experiências particulares, nós vemos que o próprio Jesus cita uma frase dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que Jesus quis dizer para ele? Pastor Clarindo? Duro é para ti lutar com aquele que é mais forte que você. E como Deus sempre tem mais força que nós, temos que se render aos seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Projeta para mim Jeremias capítulo 29, verso 11. O que a Bíblia diz sobre os propósitos de Deus? Jeremias capítulo 29, verso 11 e verso 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Olha só aí os propósitos de Deus para nossas vidas. E dentro dessa introdução, irmãos, sobre atender os propósitos de Deus, nós poderemos decorrer aqui homens que foram chamados por Deus e que atenderam os propósitos do Senhor. E caminhando pela Bíblia Sagrada, eu queria que você projetasse para mim Êxodo 24, verso 12. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Amém? Essa passagem, irmãos, nós vemos Deus chamando Moisés para atender o seu propósito. E o que eu acho interessante é que Deus tinha algo para entregar para Moisés, algo para direcionar Moisés. Mas não tem como você atender a um propósito de Deus se não houver uma preparação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe propósito com Deus, atender um propósito de Deus, se não tiver
uma preparação. Aleluia. E como que nós podemos conhecer os propósitos de Deus e atendê-los? Primeiro, através de uma vida de jejum. Projeta para mim Joel capítulo 2, verso 12. Aleluia. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Mateus capítulo 6, verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Porém, eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Olha aí, irmãos. Isaías capítulo 6, 58, verso 6. Isaías capítulo 58, verso 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, pôr em liberdades os oprimidos e romper todo o jugo. Atos capítulo 14, verso 23. Mais um texto sobre o jejum. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Aleluia. Esdras capítulo 8, verso 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Jejum, irmãos, inclina o coração para Deus. Jejum nos faz ter uma particularidade com Deus. Jejum chama a atenção de Deus. Jejum nos faz ter confiança em Deus. E jejum faz-nos ser atendidos por Deus. Aleluia. Segundo, não tem como conhecer e atender os propósitos de Deus se não for através de uma vida de oração. Já vocês vão entender como eu estou decorrendo isso aqui, para vocês entenderem o propósito. Tiago capítulo 5, verso 17. Todos podemos orar. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ora, Elias cumprindo o propósito de Deus na vida dele. João capítulo 14, verso 13. Evangelho de João capítulo 14, verso 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mateus 7, 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Aleluia. Não tem como atender o pedido dos propósitos de Deus sem ter uma vida de oração. Todos podemos orar. Jesus ensina a orar. A oração nos traz cura. A oração gera milagres e a oração abre portas.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de jejum e oração, a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus chama Moisés para atender o seu pedido, qual foi o pedido de Deus para Moisés? Suba aqui, fica perto de mim. Olha que coisa linda, irmãos. O Criador se conversando com a criatura e fazendo um pedido para ele. Suba aqui, Moisés, fica perto de mim. Está preparado para essa dimensão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando particular com pessoas aqui. Por que Deus chama Moisés para o monte? Primeiro Deus chamou para um particular. Monte é coisa particular. Chamou ele para um particular. E segundo a Bíblia diz que ele ficou 7 dias. E a nuvem de Deus desceu e a voz de Deus bradou no meio da nuvem, chamando ele para ele entrar na presença do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor. Aleluia. 40 dias e 40 noites, irmãos. Jejuando, orando na presença de Deus. Para quê, irmãos? Para atender o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Deus tinha um plano com o seu povo. E pelo fato de ter um plano com o seu povo, Deus escolhe Moisés para participar do plano ou do projeto. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, eu aprendi isso com meu pai hoje tem quase 80 anos. E ele sempre falava para mim, filho, quando Deus olha lá de cima e vê aqui embaixo a terra, e Ele precisa realizar algo, Ele sempre vai escolher alguém. Aleluia, louvado seja o nome. Deus me fez me lembrar disso. Deus sempre vai escolher alguém. Você que está aqui hoje nessa noite, você é escolhido de Deus. Mas qual é o propósito que Deus tem contigo? Você tem atendido o propósito de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Isso aqui é para você, fazer essa pergunta para você, dentro do seu coração. Aleluia. Por que ele ficou tanto tempo? Durante esse tempo que Moisés ficou se preparando, é porque ele precisava estar no ponto certo, pastor Clarindo, no nível que Deus queria, para que ele recebesse de Deus aquilo que Deus tinha para dar para ele. Tinha para orientar, tinha para ensiná-lo, louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que acontece, que você vai ver, a presença de Deus vem sobre o monte, louvado seja o nome do Senhor. Porque sem a presença de Deus nós não conseguimos atender nem o propósito dele. O primeiro é buscar a presença dele, louvado seja o nome do Senhor. Projeta para mim Êxodo capítulo 24, verso 16. Aleluia. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Presta atenção, Deus chama Moisés. Fica aqui perto de mim. Quando Moisés estava no ponto que Deus queria, olha o que diz a palavra. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Louvado seja o nome do Senhor. Chamou ele para mais próximo, mais intimidade. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus é um dos sinais para atender o seu propósito. Aleluia. E por que Deus chama Moisés? Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano com o seu povo. E Deus queria dar as diretrizes para Moisés. E para isso Deus prepara Moisés em jejum, em oração, para que ele estivesse no ponto certo para atender o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho isso lindo, porque o Deus que ele chama para nos atender o seu propósito, ele se revela para nós. E a Bíblia diz que Deus abre a visão de Moisés. Aleluia. Êxodo capítulo 25, verso 9. A visão do propósito de Deus. Façam tudo como eu lhe mostrar.
conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Qual era o propósito de Deus? Depois que Deus tira o povo do Egito, em rumo à terra prometida, para transformar o povo em uma nação, precisava ter lei. E quando chega neste ponto, Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria estar no meio do povo. Aleluia. E o propósito de Deus era que fosse construído um tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, estar no meio do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus abre a visão de Moisés para lhe mostrar como ele teria que construir esse tabernáculo. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está ministrando aqui nessa noite? Deus tem um projeto com a sua vida. Você está aqui hoje nessa noite porque Deus te escolheu. Aleluia. E agora, qual é o propósito que Deus tem para com você? Você tem atendido o propósito de Deus? Porque quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos Moisés se inclinando para a vontade de Deus, para o seu chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o propósito de Deus de construir um tabernáculo, e eu acho isso lindo, porque quando Deus revela para Moisés que era para ele construir um tabernáculo, como que ele ia construir algo que só ele estava vendo? Porque o povo ficou lá embaixo. Quem foi para o monte e ter um encontro com o Senhor e ter a direção do Senhor era Moisés. Aleluia. Deus mostra o seu projeto para Moisés, o projeto que ele tinha para com o povo, e chama Moisés para lhe ensinar, dar as diretrizes, louvado seja o nome do Senhor, para que ele execute o projeto que Deus tinha. Aleluia. E Deus, como ele é tão poderoso e faz tudo perfeito, todo o projeto que Deus tem, Deus sempre prepara pessoas para que o executem. E olha só que interessante. Moisés já estava com Deus no monte. Deus deu o projeto para Moisés. E Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu já escolhi 2 pessoas para que execute esse projeto, que tem habilidades específicas. Aleluia. Deus, ele é tão lindo que Deus deu até o nome. Êxodo capítulo 35, verso 30. Projeta para mim. Aleluia. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. O primeiro nome que Deus dá para o povo, de quem ele tinha escolhido para executar o projeto que ele revelou a Moisés. Projeta para mim Êxodo capítulo 36. Aleluia. Êxodo capítulo 36. Assim, Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. 2 nomes. Aleluia. Deus sempre, quando nós atendemos o pedido de Deus, atendemos o propósito de Deus, estamos dentro dos propósitos do Senhor, Deus sempre vai colocar pessoas para nos ajudar a executar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus dá uma visão para um homem de Deus, para um sacerdote da casa de Deus, daquilo que Deus quer realizar, o Espírito do Senhor testifica, e ele prepara pessoas e coloca pessoas, insere pessoas no projeto, para que o nome dele seja glorificado. E quando Moisés chega para o povo e começa a instruir o povo aquilo que Deus queria habitar no meio do povo, que Deus tinha um projeto,
que Deus tinha pessoas específicas que Ele separou para que executasse o projeto de Deus. O povo entendeu o propósito, aleluia, e entra no propósito também. Projeta para mim Êxodo capítulo 25, verso 2. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Coração voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Para atender o propósito de Deus, tem que ter um coração voluntário. Deus se agrada de um coração voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. O povo veio trazendo as ofertas, chegou um tempo que Moisés teve que chegar para o povo e falar assim, não precisam trazer mais, porque o que vocês trouxeram já é suficiente para que o projeto seja executado. Louvado seja o nome do Senhor. Coração voluntário. Quando estamos atendendo os propósitos de Deus, tudo que vamos fazer, tudo que vamos executar, aleluia, sempre vai ter o necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus chamou Moisés para cima do monte, faz um pedido a Moisés. Moisés atende o propósito de Deus, que era a construção do tabernáculo. Deus prepara pessoas, Deus dá um nome, Deus capacita, louvado seja o nome do Senhor. Deus coloca no coração do povo um coração voluntário para entregar aquilo que Deus queria, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem como nós atendemos os propósitos de Deus se não seguimos as diretrizes que Deus nos ordena. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, preparação de jejum e oração. Eu não sei qual é o propósito que os irmãos estão nessa campanha, mas o Senhor tem falado ao meu coração, uma igreja que jejuma, uma igreja que ora. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor executa seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando de uma forma especial na vida de cada um que está no propósito desta campanha, aleluia, porque nós estamos atendendo o propósito de Deus através do jejum, através da oração. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor está se revelando. Louvado seja Deus, dando direção, dando estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ainda fala mais no meu coração: não se preocupe, você que tem preocupado, Deus, como que eu vou atender o teu pedido, como que eu vou atender os teus propósitos? Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, você está orando, você está jejuando, você está obedecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com um coração voluntário, então o próprio nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma pessoa que atendeu os propósitos de Deus, nós podemos aprender aqui nessa noite. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1. Ana nos ensina a atender os propósitos de Deus através de uma vida de fidelidade e sabedoria. Quando eu olho o contexto da vida de Ana, um contexto totalmente desfavorável, porque Ana viveu num tempo em que as coisas estavam muito desfavoráveis a ela. E pelo fato dela não poder gerar filho, ela procurava refúgio em alguns lugares. E muitas das vezes ela não encontrava. Só que o que eu acho interessante é que Ana, num contexto desfavorável, a Bíblia nos diz que ela sobe para Siló e faz um propósito com Deus. Ora e faz um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a Deus para um propósito de fidelidade. Aleluia.
E se nós formos olhar para a vida de Ana, o que ela viveu, ela entrou no propósito da oração e do jejum. Ana orou numa época de hostil espiritualidade. Projeta para mim Josué capítulo 2, verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão de Sião, Og, os 2 amorreus que vocês aniquilaram. Eu acho que é Juízes, capítulo 21, verso 35. Juízes, capítulo 21, verso 35. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram porque aconteceu isso em Israel. Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Ana orou numa época de culturalmente hostil. 1 Samuel capítulo 1, verso 7. Aleluia. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ana orou desmoralizada. 1 Samuel capítulo 1, verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor ter deixado estéril. Uma mulher estéril naquela época que não podia gerar filhos, para ela era um momento de humilhação. Ana orou com fidelidade a Deus. 1 Samuel 1, verso 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana orou atendendo o propósito de Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Aleluia. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe derem um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ana termina esta oração, a Bíblia diz que quando ela se levanta da oração, o semblante dela não era mais triste. E o próprio sacerdote ali falou assim: vai-te em paz, e o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ali foi feita uma aliança de fidelidade. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ana gerou Samuel, a Bíblia diz que quando se cumpriu o propósito, ela foi e entregou Samuel no templo. Isso nos ensina, sabe o quê? Atendendo os propósitos de Deus com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, para encerrar, não tem como atender os propósitos de Deus se não tiver uma vida de jejum e de oração e de fidelidade a Deus em tudo que Ele nos pede. Amém? Vamos se colocar de pé. Nós estamos no caminho, irmãos. Estamos buscando, estamos adorando, estamos jejuando. Aleluia. E eu tenho certeza e convicção que nós viveremos dias de uma vida mais do que abençoada. Por quê? Porque estamos atendendo o propósito de Deus para nossas vidas. Como que você me prova isso, irmão Alex? Por que eu li todo esse texto? Lembra quando Deus chamou Moisés? Deus deu algo para Moisés e Moisés passou para o povo.
E o povo entendeu que Deus falou com Moisés. E o povo executou aquilo que Moisés ordenou. E por isso o povo foi abençoado, porque o tabernáculo foi construído. A presença de Deus veio sobre o tabernáculo e o povo glorificou o nome do Senhor. Aleluia. Nós não estamos vivendo um tempo diferente. Aleluia. Deus deu uma visão para o nosso pastor, que nós teríamos uma vida mais que abençoada, através do propósito desta campanha. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. E através da sua fidelidade, da sua sabedoria, do propósito que vocês têm colocado na campanha, entendendo que Deus revelou algo ao nosso pastor, Deus já está trabalhando na sua vida. E muitos testemunhos vão ser contados. Aleluia. Eu estou vivendo um tempo, irmãos, de cuidado de Deus. Eu tenho visto o cuidado de Deus nesse propósito dessa campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus trabalha nos pequenos detalhes, irmãos. Eu tenho começado a provar do que é uma vida mais do que abençoada, através do jejum e através da oração. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor.